Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma videoaula de Geometria Descritiva. No caso, vamos dar início aí à nossa grande lista de exercícios resolvidos sobre rotação. Então, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é: inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Antes de começar a aula, galera, eu quero mandar um salve aí para os alunos aí da Angola. Tenho bastante gente que acompanha aí minhas aulas aí de Geometria Descritivas direto da Angola. Muito obrigado a todos vocês. Mandar um salve aí especial para Agnello Gunza. Acredito que seja assim a pronúncia. Se eu estiver errado, me desculpe aí, meu amigo. Então, sem mais delongas, roda a nossa vinheta e vamos para a aula. A primeira questão de hoje, pessoas, fala o seguinte: girar o ponto A em torno de um eixo OZ até que ele se situe no plano horizontal de projeção, sendo dadas aqui as coordenadas do ponto A, do ponto O e do ponto Z. A primeira ação a se tomar aqui é a construção da épora com os dados que nós já temos. Fazendo isso, vejam só, nós temos aqui as projeções horizontal e vertical do ponto A e as projeções horizontal e vertical aqui da reta OZ. Percebam que a reta OZ possui a projeção horizontal perpendicular em relação à linha de terra e a projeção vertical reduzida a um ponto. O que isso significa? Significa que nós temos aqui uma reta de topo, ou seja, vamos fazer uma rotação em torno de um eixo de topo, beleza? Beleza. O eixo de topo é um dos dois eixos que são desejáveis quando queremos fazer a rotação de um ponto, pois o eixo de topo ele já é perpendicular ao plano vertical de projeção. O outro eixo é o eixo vertical que é perpendicular ao plano horizontal de projeção. Beleza. Então, quando realizamos a rotação em torno de um eixo de topo, nós sabemos que o afastamento deste ponto não vai sofrer alteração. O que sofre alteração é a abscissa e a cota. Pois vamos lá. Sabendo disso, aqui em épora, o que vai ser alterado é a projeção vertical do ponto A. Por isso, já podemos aqui fazer a linha que vai representar o nosso raio. Ok? Ok. Pois bem, a questão pede para rotacionar o ponto A em torno do eixo OZ até que ele se situe no plano horizontal de projeção. Quando um ponto está situado no plano horizontal de projeção, ele possui a sua cota nula. Em épora, um ponto que está situado no plano horizontal de projeção se caracteriza por possuir a projeção vertical sobre a linha de terra. Ok? Ok. Então, já sabemos que vamos rotacionar aqui a projeção vertical do ponto A em torno do eixo OZ, de modo que ela vá tocar a linha de terra. Fazendo isso aqui, olha só, a projeção vertical do ponto A passou deste ponto aqui para este ponto aqui, depois da rotação. Beleza? Beleza. Pois bem, para finalizar essa questão, nós temos que determinar então a projeção horizontal do ponto A após a rotação. Mas isso é bem simples de ser feito, pois sabemos que o afastamento de um ponto não sofre alteração quando este ponto está fazendo uma rotação em torno de um eixo de topo. Beleza? Beleza. Então, partindo da projeção vertical do ponto A após a rotação, nós tiramos aqui uma perpendicular em relação à linha de terra. E partindo da projeção horizontal do ponto A antes da rotação, nós tiramos uma paralela em relação à linha de terra. A interseção entre esses dois segmentos vai nos dar aqui a posição da projeção horizontal do ponto A após a rotação. Com isso, essa questão está solucionada. Porém, antes de ir para a próxima questão, eu tenho que informar vocês o seguinte: se eu tivesse rotacionado aqui no sentido anti-horário, nós teríamos a solução aqui neste pontinho, mais ou menos nesse ponto aqui, pois o círculo descrito pelo ponto A, ele toca a linha de terra em dois pontos aqui, neste ponto e mais ou menos por aqui. Ou seja, essa questão aqui, ela tem duas soluções. Fica como dever de casa vocês resolverem essa questão fazendo a rotação agora no sentido anti-horário. Pois bem, vamos então para a nossa segunda questão de hoje. Então, a segunda questão fala o seguinte: girar o ponto A em torno de um eixo OZ até situá-lo no plano bissetor ímpar, sendo dadas aí as coordenadas do ponto A, do ponto O e do ponto Z estão faltando alguns elementos. Pois bem, vamos fazer a épora com os dados que nós já temos bem definidos, no caso, com as projeções do ponto A e do ponto O. Está aqui, projeção horizontal e vertical do ponto A, projeção horizontal e vertical do ponto O. Beleza. Agora, temos que fazer a rotação do ponto A em torno do eixo OZ. Então, para isso, nós temos que determinar aqui as coordenadas aqui do ponto Z.
Porém, pessoas, vejam bem, ele fala que o eixo OZ é um eixo vertical, ou seja, trata-se de uma reta vertical. A reta vertical é uma reta que é perpendicular ao plano horizontal de projeção e paralela ao plano vertical de projeção. Em épura, se caracteriza por possuir a projeção vertical perpendicular em relação à linha de terra e a projeção horizontal reduzida a um ponto. Uma outra característica muito interessante de uma reta vertical é que todo e qualquer ponto de uma reta vertical vão possuir a mesma abscissa e o mesmo afastamento. Com isso, então, fica muito fácil de determinar que a projeção vertical do ponto Z, pelo fato da cota ser nula, vai ser na linha de terra, e a projeção horizontal do ponto Z vai ser coincidente com a projeção horizontal do ponto O. Fazendo isso daqui, nós então temos a projeção vertical da reta OZ, perpendicular em relação à linha de terra, e a projeção horizontal da reta OZ reduzida a um ponto. Pois bem, quando fazemos a rotação de um ponto em torno de um eixo vertical, nós sabemos que a abscissa vai sofrer alteração e o afastamento também vai sofrer alteração. Porém, a cota não muda, pois o círculo descrito pelo ponto em torno de um eixo vertical vai gerar um plano horizontal. E sabemos que todo e qualquer ponto que pertence ao plano horizontal, ele vai possuir a mesma cota, pois o plano horizontal é um plano que é paralelo ao plano horizontal de projeção. Pois bem, sabendo disso, eu percebo que a projeção vertical do ponto A não vai se alterar, pois a cota não muda. Já a projeção horizontal do ponto A é que vai ser alterada. Então, com isso, eu já posso fazer aqui o segmento que vai representar o nosso raio. Pronto. Agora vamos novamente analisar o que a questão pede. A questão pede para gerarmos o ponto A em torno do eixo OZ até que esse ponto fique situado no plano bissetor ímpar. Vejam bem, ponto pertencente ao plano bissetor ímpar vai possuir a cota e o afastamento iguais. Em épura, se caracteriza por possuir as projeções simétricas em relação à linha de terra. Isso ocorre pelo fato da cota e do afastamento serem iguais em módulo, no caso em valor absoluto, e em sinal. Então, vamos analisar agora aqui o ponto A. Ele possui a abscissa igual a 0, afastamento igual a -3 e cota igual a -2. Eu sei que o ponto A, após a rotação, vai manter a sua cota, ou seja, a cota do ponto A vai continuar com o valor de -2 unidades. Porém, o seu afastamento após a rotação deve ser alterado. Como o ponto A deve pertencer ao plano bissetor ímpar, o afastamento do ponto A tem que passar de -3 para -2, para o afastamento ficar igual a cota. Beleza? Beleza. Então, vamos marcar aqui na nossa épura uma linha tracejada que vai servir de gabarito para todos e qualquer ponto desta épura que possuam o afastamento igual a -2, que é o afastamento que desejamos aqui para a solução dessa questão. Fazendo isso, olha só, nesta linha tracejada aqui, todo e qualquer ponto que tenha sua projeção horizontal aqui sobre esta linha tracejada vai possuir o afastamento igual a -2. Pois bem, já temos os elementos aqui, vamos então fazer a rotação do ponto A em torno do eixo vertical OZ. Sabemos então aqui que vamos pegar a projeção horizontal do ponto A e fazer a rotação dela até que ela toque a linha tracejada. Fiz isso daqui e então determinei a projeção horizontal do ponto A após a rotação. Para determinarmos então a projeção vertical do ponto A, é bem simples, pois a cota não vai se alterar. Então, sabendo disso daí, basta fazermos aqui uma linha de chamada aqui perpendicular em relação à linha de terra e um segmento aqui paralelo em relação à linha de terra, partindo da projeção vertical do ponto A. A interseção desses dois segmentos aí vai nos dar a posição da projeção vertical do ponto A após a rotação. Vejam só, a projeção vertical do ponto A após a rotação está nesse ponto. Percebam, olha só, 1, 2 unidades, 1, 2 unidades. Ou seja, olha só, essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá, pois estão numa mesma paralela. O mesmo se repete aqui nas projeções verticais. Ou seja, a distância da projeção vertical do ponto A à linha de terra é igual à distância da projeção horizontal do ponto A em relação à linha de terra. Ou seja, projeções simétricas em relação à linha de terra. Isso é o que? A propriedade característica de um ponto que está situado no plano bissetor ímpar. Beleza? Beleza, né, pessoas? Então, vamos dar sequência e vamos para a nossa questão de número 3. A questão de número 3 fala o seguinte:
girar novamente o ponto A em torno de um eixo vertical MN, até situá-lo no plano bissetor pá. Ou seja, essa questão é bem parecida com a anterior. Temos os dados aqui do ponto A, do ponto M e do ponto N também está faltando algumas besteirinhas. Pois bem, como na questão anterior eu expliquei, vamos agora determinar diretamente aqui as coordenadas do ponto N, para já fazermos a épora completa. Vejam, o eixo MN é um eixo vertical, ou seja, todo e qualquer ponto que pertence a uma reta vertical possuem a mesma abscissa e o mesmo afastamento. Então, se a abscissa do ponto M é igual a menos 3,5, a abscissa do ponto N é igual a menos 3,5. Se o afastamento do ponto M é igual a menos 1,5, o afastamento do ponto N vai ser também igual a menos 1,5. Escrevendo aqui, as coordenadas do ponto N são menos 3,5, menos 1,5 e 0. Assim, agora temos os 3 pontos bem determinados. Vamos desenhar as projeções desses pontos aqui nesta épora. Fazendo isso, temos aqui projeção horizontal e vertical do ponto A, projeção vertical da reta MN e projeção horizontal da reta MN reduzida a um ponto, pois trata-se aqui de uma reta vertical. Beleza, eu já expliquei para vocês que quando fazemos a rotação em torno de um eixo vertical, o que vai sofrer alteração é a abscissa e o afastamento. Em épora, vai sofrer aqui a abscissa e a projeção horizontal do ponto. A cota vai se manter constante, ou seja, a projeção vertical vai se manter constante aqui, um segmento aqui paralelo à linha de terra. Pois bem, quando um ponto está situado no plano bissetor par, desta vez, ele possui o afastamento e a cota simétricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o afastamento e a cota vão possuir o mesmo valor absoluto, porém com sinais contrários, ou seja, se o afastamento é positivo, a cota é negativa. Se o afastamento é negativo, a cota é positiva. Pois bem, quando nós fazemos a rotação em torno de um eixo vertical, já falei agora há pouco, a cota não muda. Pois vamos olhar aqui agora o ponto A. Se a cota do ponto A não vai mudar, o que vai mudar é o seu afastamento. O afastamento do ponto A tem que passar de menos 3 para 1, pois a cota e o afastamento possuem o mesmo valor em módulo, porém em sinais contrários. Se o módulo da cota é 1, o módulo do afastamento também vai ser 1. Se o sinal da cota é negativo, o sinal do afastamento vai ser positivo. Então, sabendo disso, vamos então agora começar a nossa rotação. Primeiramente, vou criar aqui o nosso raio aqui para fazer a rotação. Na sequência, vou marcar uma linha tracejada aqui que vai ser o lugar geométrico das projeções horizontais dos pontos para essa épora aqui que possuam o afastamento igual a 1. Fez isso daqui, afastamento positivo é abaixo da linha de terra. Beleza? Beleza. Pois bem, agora vamos rotacionar aqui a projeção horizontal do ponto A até que ela intercepte essa linha tracejada. Fazendo isso, nós encontramos aqui a projeção horizontal do ponto A neste ponto aqui da nossa épora. Beleza? Beleza. Pois bem, como eu falei, a cota e o afastamento serão simétricos e a consequência disso é que, em épora, as projeções serão coincidentes. Se a projeção horizontal do ponto A está situada neste ponto aqui, e eu sei agora que o ponto A está localizado no plano bissetor par, a projeção vertical do ponto A também vai estar aqui, coincidente com a projeção horizontal. Percebam que agora, se eu tivesse girado no sentido horário, o círculo descrito aqui pelo ponto A aqui, fazendo a rotação em torno do eixo MN, encontraria aqui o nosso segmento tracejado mais ou menos por aqui. Ou seja, olha só, o círculo descrito toca o segmento tracejado em duas posições. Ou seja, novamente aqui, temos duas soluções aqui para esta questão. Então, novamente, mais um dever de casa para vocês, agora fazendo a rotação do ponto A no sentido horário. Pois agora, vamos para a nossa última questão de hoje. Vamos lá. Questão número 4. Essa questão fala o seguinte: girar o ponto A em torno de um eixo OZ até que A tenha a cota máxima em valor absoluto, sendo dados o ponto A, o ponto O e aqui, faltando uma coordenada do ponto Z. Vamos então construir a épora com os dados que nós já temos. Olha só. Projeção horizontal e vertical do ponto A, projeção horizontal e vertical do ponto O e projeção horizontal do ponto Z. Percebam aqui que o eixo OZ é um segmento de reta, então já pode se ligar a projeção horizontal do ponto O à projeção horizontal do ponto Z. Determinamos então a projeção horizontal da reta OZ.
olha só. Projeção horizontal perpendicular em relação à linha de terra. Propriedade característica de uma reta de topo. Então, sabendo que a reta OZ é uma reta de topo, nós sabemos que as projeções verticais de uma reta de topo serão coincidentes no mesmo ponto. Então, se a projeção vertical do ponto O está situada neste ponto aqui, a projeção vertical do ponto Z vai ser coincidente com ela. Beleza? Beleza. Pois bem, agora vamos aqui para o que a questão fala. Rotacionar o ponto A em torno do eixo AZ até que ele tenha cota máxima em valor absoluto. Quando ele coloca aqui cota máxima em valor absoluto, ele quer dizer o seguinte: a posição do ponto no espaço tem que ser a mais distante possível, independente do diedro que ele esteja. No caso, o ponto A está no terceiro diedro, que caracteriza por possuir cota e afastamento negativos. Por isso que ele tem a projeção horizontal acima da linha de terra e a projeção vertical abaixo da linha de terra. Pois bem, a cota máxima desse ponto será onde a projeção vertical do ponto A estiver mais distante da linha de terra. Porém, nós não podemos fazer isso aleatoriamente, vai ser a partir de uma rotação. Então, a rotação, quando fazemos a rotação em torno de um eixo de topo, nós sabemos que a projeção horizontal não se altera, quem vai se alterar é a projeção vertical. Por isso, já podemos criar aqui o nosso segmento que vai representar o raio da nossa rotação. Então, com este raio aqui, eu tenho que rotacionar o ponto A de modo que a sua projeção vertical fique o mais distante possível da linha de terra, que será a cota máxima em valor absoluto. Quando se fala em absoluto, nós desconsideramos o sinal, ok? Sabemos que a cota aqui abaixo da linha de terra é negativo, porém ele pede um valor absoluto, então o sinal é desconsiderado. Estamos falando o módulo aqui, ó, o valor, no caso, em unidades mesmo. Pois bem, vamos fazer aqui, então, o círculo que o ponto A vai descrever fazendo a rotação em torno do eixo OZ com este raio aqui fixo. Olha só, está aqui. Para determinarmos, então, o ponto de cota máxima que o ponto A pode atingir, basta olharmos aqui, olha só, os extremos desse círculo. Percebam, neste ponto aqui temos um extremo, neste ponto aqui temos um outro extremo. A olho nu, nós percebemos aqui ó, que a distância desse extremo até a linha de terra é menor que a distância desse extremo à linha de terra. Ou seja, a nossa cota máxima vai estar nesse extremo aqui de baixo. Então, vamos marcar aqui um segmento tracejado tangenciando esse círculo para representarmos aqui o ponto desse círculo aqui que está mais distante da linha de terra. Feito isso, neste ponto aqui, nós teremos a cota máxima absoluta para essa questão. Então, agora, vamos fazer a rotação do ponto A até este ponto aqui. Fazendo isso, encontramos a projeção vertical do ponto A após a rotação. E esta projeção aqui, ó, olha a distância dela para a linha de terra. É bem maior do que essa daqui. Pois bem, para finalizarmos essa questão, vamos determinar então a projeção horizontal do ponto A após a rotação. E isso é bem simples. Basta, nesta mesma linha de chamada, prolongar essa linha de chamada aqui e da projeção horizontal do ponto A, tirarmos uma paralela em relação à linha de terra. A interseção desses dois segmentos vai nos dar a posição da projeção horizontal do ponto A após a rotação. Beleza? Beleza. Com isso, questão solucionada. Então, galera, vocês podem observar aqui o seguinte. Essa questão ela só tem uma única solução, que é essa. Veja que no ponto de cota máxima, o círculo só toca uma vez, ele não toca mais do que uma vez, porque esse segmento aqui está tangenciando o círculo. Ou seja, diferentemente das outras questões em que tínhamos duas soluções, essa aqui só tem esta única e exclusiva solução. Então, galera, espero que vocês tenham entendido. E antes de ir embora, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre, que é inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Na descrição do nosso vídeo tem o link aí da nossa apostila, que é totalmente baseada nessas videoaulas, além dos links das minhas redes sociais. Espero que vocês me sigam lá no Instagram. Então, até a nossa próxima videoaula e falou!